todos Então, e a todas. tudo bem? Eu pedia que quem não for, quem não for orador, não participe no painel, para manter os microfones desligados, para não haver interferências. Nós sabemos que vamos já estando habituados à utilização destas tecnologias de conferência, mas em quase todas as sessões vamos tendo frequentemente interrupções derivadas dos microfones ligados. Eu agradeço a presença de todos, em nome da Liga e também da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e eu começava por desafiar o nosso presidente da Liga, o António Filipe, para nos dirigir algumas palavras de boas-vindas. António, por favor. As primeiras palavras são essas mesmas, as de boas-vindas a todos. Muito obrigado por se juntarem nesta sala virtual sobre o tema Às Quintas no Douro, que se encontra neste momento na sua segunda sessão. Tivemos umas quantas o ano passado, este ano decidimos mudar o título para uma reflexão sobre o Douro Património Mundial, em linha com o facto de este ano marcar o 20º aniversário da atribuição do reconhecimento de património mundial por parte da Unesco. Temos aqui 4 fantásticos oradores, moderado por um não menos fantástico professor Artur Cristóvão. Na sua pessoa, aproveito para agradecer ao TAD o apoio técnico e logístico que nos deu. O tema de hoje é um tema muito importante, é o desafio da demografia. E porquê o desafio da demografia para a Liga dos Amigos do Património Mundial? Porque, muito simplesmente, se nós não tivermos gente, não temos paisagem, se não temos paisagem trabalhada, não temos património mundial. E, portanto, a questão da demografia tem para nós um aspecto, um valor de risco elevado para a continuidade do Alto Douro Vinheteiro enquanto património mundial. Portanto, Artur, por favor, boas-vindas dadas, está na hora de dar o palco aos nossos ilustres convidados. Muito obrigado. Então, nós vamos passar a palavra aos nossos convidados. Como sabem, temos aqui connosco o professor Ricardo Bento, que é professor da UTAD, atualmente também pró-reitor, a doutora Célia Ramos, que é a vice-presidente da Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte. Temos também a doutora Fernanda Barbosa, que é médica, que tem um interesse particular pelas questões do envelhecimento, pelos desafios do envelhecimento. E temos connosco também o doutor Rui de Azevedo, que é secretário-geral do Fórum Oceano, entre outras coisas, também um académico. E eu, talvez para início de conversa, colocasse uma questão geral a cada um. Eu iria seguir exatamente a ordem que está no painel que foi divulgado, portanto, começando pelo Ricardo, depois pela Célia, depois a Veneranda e terminando com o Rui Azevedo. Desculpem-me a informalidade, mas a ideia destas conversas aqui às quintas é exatamente essa, portanto, podermos estar aqui como numa mesa redonda, entre pessoas que têm um interesse pelo Douro, que conhecem, que têm propostas, que têm ideias, portanto, esse é o espírito. Portanto, mas eu estava a dizer, vamos seguir exatamente a ordem, depois terminando com o Rui Azevedo. Desejavelmente faremos uma segunda ronda e depois também poderão utilizar o bate-papo, os que estão aqui a participar, já há cerca de uma trintena, poderão também utilizar o bate-papo para colocar algumas questões ou observações que tenham e depois também podê-las fazer de viva voz, poder colocá-las de viva voz. Eu começava então com o Ricardo. Eu não sei se também, eventualmente, se tiverem algum PowerPoint que tenham preparado, também podem fazer o compartilhamento da tela e apresentar. Se não tiverem, falem, enfim, simplesmente. Ricardo, eu sei que tiveste não há muito tempo envolvido num trabalho do Eixo Atlântico que versava exatamente as questões da demografia
aqui nesta região. Não sei se poderias dar-nos aqui alguns elementos do desafio demográfico aqui no Douro, um pouco de alguma informação, se tu podes fazer. Bom, muito boa tarde a todos e obrigado pelo convite. É um prazer estar presente nesta sessão. Artur, sim, é um facto, colaborei pontualmente num trabalho que foi desenvolvido para o Eixo Atlântico na área de desafios da demografia e o ordenamento do território, e se me permitis eu trago aqui para tentar dar alguns números apenas para se calhar suscitar o debate sobre aquilo que é uma breve radiografia em 5 slides daquilo que são as dinâmicas que estão a ocorrer na região e alguns valores do Douro. Porque, se me permitem, eu vou falando rapidamente, não quero tomar muito tempo, até porque tenho a indicação que são 10 minutos. E, portanto, estão a ver o ecrã? Sim, está perfeito. Ok, eu só queria começar por vos mostrar um número de enquadramento daquilo que é a realidade recente. Ainda não temos dados dos últimos censos, mas no contexto europeu. Quando estamos a falar de dinâmicas demográficas e envelhecimento, todos nós já sabemos que o território da Europa é dos continentes mais envelhecidos, não mesmo o mais envelhecido, e as dinâmicas que estão aqui registadas, as dinâmicas de 1990 a 2010, mostram-nos que já em 2011 mais de 40% dos municípios europeus estavam naquilo que se chama um declínio demográfico, com o declínio nos territórios mais rurais prevalente em 4 grandes blocos europeus: a Península Ibérica, sobretudo a zona do Nordeste Transmontano, a área da Galiza e a Norte de Madrid, sobretudo, os países nórdicos, a zona leste da Alemanha, por razões históricas políticas que todos conhecemos, e mais recentemente os países a leste da Europa, nos Balcãs, pelas dinâmicas de integração. Bom, este é um contexto que todos já ouvimos falar, mas que normalmente estava conotado com uma dinâmica de perda demográfica apenas em áreas mais rurais e em algumas áreas específicas industrializadas urbanas. Mas se olharmos para os dados mais recentes, e eu aqui suporto-me nos dados do estudo que o Artur Cristóvão já referiu, se começarmos a perceber as evoluções da população ou dos concelhos ao longo das últimas décadas, percebemos que aquilo que era um problema no contexto da Euro-região, meramente do, vamos chamar assim, interior, é hoje uma realidade em quase todo o território da Euro-região. Portanto, mesmo alguns polos urbanos, e aqui estamos a falar com as estimativas de 2019 do INEP, no caso português, e os dados do padrão demográfico galego, no caso espanhol. Portanto, aquele mapa que vocês veem mais à direita está praticamente todo azul, significa que está todo em regressão segundo as estimativas e com alguns com fortes perdas. Os territórios do lado português têm perdas mais intensas, mas já começamos a chegar a uma realidade no território em que a dinâmica de perda já está a prevalecer na maioria do território. E isto traz formas diferentes. Aqui também temos um dado de densidade que nos posso mostrar para percebermos esta rarefação da presença da população no território. Não é só a demografia, o povoamento que está associado a essa demografia, porque as dinâmicas do povoamento da demografia aqui não são apenas as dos saldos naturais, mas sobretudo também no rearranjo da localização das populações que ocorre ao longo da mobilidade internacional e nacional, e estamos a ter um processo de rarefação populacional nas regiões do interior e que nos levam para um momento em que, quando se começa a falar no próximo quadro de planeamento e nos ciclos de planeamento do ordenamento do território, vamos ter cada vez mais municípios a terem que enfrentar uma realidade que até há bem pouco tempo não tinham, ou seja, a realidade da perda demográfica era de alguns territórios, mas começa a ser generalizada. Portanto, abordarmos a questão da perda demográfica ou do encolhimento, olhando para o termo em inglês shrinking, que está associado em alguma literatura, este problema começa a ser prevalente em várias áreas do território. E também gostaria de vos dar uns dados para colocar a perspectiva da evolução da população numa perspectiva histórica. Aquilo que vocês estão a ver aqui é a
a primeira metade de um gráfico daquilo que é a evolução da população na NUT3 Douro, desde 1950 até 2019. Este é uma realidade por nós toda conhecida, mas se olharmos para a perspectiva histórica, nós, no início do século, até um bocadinho antes do século passado, estivemos com os mesmos quantitativos na região que temos hoje, estivemos muito próximos dos quantitativos que temos hoje. Tivemos umas dinâmicas diferentes. Onde eu quero chegar é que, às vezes, preocupamos-nos muito com a tendência com que estamos e não olhamos para a história e dizemos, nós já estivemos nestes valores, a região já esteve com o mesmo quantitativo que tem hoje, há cerca de um século atrás. Somos diferentes, obviamente, mas há desafios que daí advêm, mas também é preciso colocar as questões em perspectiva. Estes ciclos da demografia são longos, mas nós não devemos, o que eu quero dizer com isto é que nós não devemos focar-nos apenas na tendência. Temos que perceber se somos capazes de aceitar que a demografia demora tempo a inverter, que os processos de planeamento devem considerar esse quadro demográfico não apenas como uma ameaça, mas também como uma oportunidade em algumas áreas. E já vou dizer, chegar onde eu quero. E trago-vos também, aqui apenas uns dados de referência, estamos neste momento com cerca de 50 habitantes por quilómetro quadrado, já estivemos em 63 e no pico tivemos com cerca de 80 habitantes por quilómetro quadrado. A nossa dimensão nunca foi grande, a nossa densidade nunca foi elevada. Mas as dinâmicas internas da região são claramente distintas. Uma das questões que acontece nesta lógica da demografia não é apenas a perda de quantitativos, é a reorganização do povoamento que nós temos. E o território do Douro evidencia claramente um fenómeno que é geral, mas que ocorre com forte intensidade na região, que é a forte concentração nas sedes de concelho. Temos dinâmicas, se aquilo que eu dizia ainda há pouco sobre as dinâmicas dos concelhos do litoral, do interior, mais rurais, menos rurais, era até bem pouco tempo, uns cresciam e os outros perdiam, hoje está a lastrar-se para que todos perdem, mesmo dentro dos territórios, como há no Rio Grande do Sul, há várias dinâmicas em curso, há territórios que ainda mantêm uma vitalidade e um crescimento, e uma população residente com alguma dimensão, e há territórios que vão em perda, portanto vão alimentando essas cidades. Nós temos aqui um processo de urbanização da população, e isto traz claramente consequências para aquilo que o António Filipe já falava, sobre a paisagem, o trabalhar na paisagem, o ocupar o território e fazermos as práticas, as atividades que já fazemos nesse território e a forma como as temos que fazer, mas também nos leva a desafios da reorganização dos serviços, da prestação de serviços que nós devemos dar para este território. O último slide que eu vos quero dar é que estas dinâmicas demográficas são lentas, ocorrem por duas dimensões, como nós todos sabemos. A dimensão do saldo natural é aquela que é neste momento mais crítica e mais difícil de inverter, mas as dinâmicas do saldo migratório têm registado alguns fenómenos curiosos. Este gráfico, sobretudo o gráfico da esquerda, é só para vos mostrar que, do ponto de vista da taxa de crescimento natural entre 2001 e 2017, nos concelhos do Douro, os valores a verde são referência para o Douro, os valores a cinzento são dos vários concelhos. Não há aqui uma tendência clara de inversão, de todo, obviamente, mas na taxa de crescimento migratório nota-se claramente uma inversão em quase todos, aliás, eu diria em todos os concelhos, praticamente, desde 2016 há uma taxa de crescimento migratório. Ou seja, há aqui tenue, é certo, estamos a falar de valores de 0,5%, 1%, portanto valores pequenos, mas há uma inversão consistente daquilo que é a capacidade do território atrair outras populações. Portanto, apenas para início de conversa, gostaria de dar estes números e dar nota que isto traz-nos, eu vou parar aqui o compartilhamento, traz-nos desafios a nível de como é que devemos planear estes territórios. Planear para o crescimento esteve sempre na base dos processos de planeamento territorial. Quase todos os exercícios de planeamento que nós desenvolvemos no território têm como pressuposto a perspectiva de como é que podemos inverter o processo e passar a receber mais pessoas, a ter mais pessoas. E nem sempre o processo deve ser assumido como procurar combatê-lo. Devemos, às vezes, gerir o encolhimento, gerir a perda, gerir essa nova demografia. E se formos capazes, eu digo isto mesmo na mensagem que nós colocamos no processo político, no processo de planeamento, se nós pudermos assumir que vai demorar, vamos ter menos e temos que gerir aqueles que temos, podemos ter formas diferentes de abordar o processo de planeamento do território.
planearmos, sobretudo, para a garantia do bem-estar daqueles que cá estão, assumir os processos de concentração e reorganizar a forma como nós prestamos os serviços, tendo em conta essa nova demografia e esse novo povoamento, muito mais centrado nas questões do bem-estar, e acho que a chave para nós podermos atuar de uma forma mais que preste melhor serviço aos cidadãos que continuam a existir neste território, com as novas características demográficas que têm, é centrarmos sobretudo na forma como nós prestamos os serviços públicos para garantir esse bem-estar. Vamos ser menos, podemos estar menos pressão sobre o sistema, temos que arranjar novas formas de colmatar a população no conteúdo das práticas dos sistemas produtivos, mas temos que ser capazes, sobretudo, de garantir sistemas de bem-estar para a comunidade que nós temos e deixarmos o curso normal de inversão das tendências pesadas acontecer, sem colocarmos muita pressão no processo. Mas isto é uma visão muito particular minha que eu gostaria de deixar para início de conversa. Obrigado, Ricardo. Penso que essa forma de pensar, que no final exprimiste, penso que é cada vez mais generalizada, e eu pedia também depois à doutora Célia, que vai agora intervir a seguir, para comentar ou para continuar essa reflexão. No fundo, algumas questões que se colocam é se as iniciativas de desenvolvimento que se têm realizado e que estarão, porventura, na forja, em preparação, poderão inverter este processo de perda demográfica. E uma outra questão, que não sei se a Célia querá também comentar, é esta questão da concentração nas cidades e na sedes de conselho, no fundo, se isso é bom ou é mau. Enfim, Célia, por favor. Bem, obrigado. É um gosto muito grande de estar aqui a partilhar esta sala com tantos conhecidos e amigos. Bem, no fundo, aquilo que o Ricardo, quer dizer, hoje em dia é incontornável, estas grandes mudanças que vivemos e que no fundo acabam por projetar no presente aquilo que muitos de nós já sentíamos no passado. E, portanto, no fundo, o presente é sempre o reflexo das dinâmicas territoriais do passado. E a demografia, as alterações climáticas, enfim, e outras grandes mudanças de caráter de ciclo longo vêm, efetivamente, comprovar isto. Na verdade, nós vamos ser menos, mas a perspectiva que eu tenho é que vamos ser menos, mas vamos ser mais instruídos, vamos ter uma vida mais longa, uma vida mais saudável, ou tendencialmente mais saudável, e de facto há aqui uma grande apetência para as pessoas se concentrarem em torno das facilidades que o ambiente urbano ou da vila proporciona. E, portanto, no fundo, se compararmos, enfim, aquilo que era o ciclo de vida, eu diria que aquele mapa que o Ricardo apresentou é extremamente, no fundo, em que se compara o que é que aconteceu há um século atrás e no presente, ou há 2 séculos atrás, aquilo que nós percebemos é que tivemos um século a alargar, sob o ponto de vista do que é que era a nossa pirâmide etária, vamos dizer assim, nas suas várias componentes, e depois tivemos um século a encolher, não é? E, portanto, no fundo, nós estamos, sob o ponto de vista da demografia, estamos com esse figurino, esse contorno, mas estamos diferentes. Portanto, no fundo, somos menos, mas vivemos muitos mais anos, e, portanto, e o ciclo de vida, vamos olhar para nós, e para os nossos pais e para os nossos filhos, e temos aqui digamos, um perfil completamente distinto. Nós, no fundo, saíamos da escola, de uma maneira geral, entre os 18 e os 23 anos, nessa altura começávamos a trabalhar, e entre os 25 e os 30 anos constituíamos família. Entre os 40 e os 45 anos nós estávamos ali na fase crescente da nossa atividade, e a partir dos 65 anos eram uns velhinhos, pronto, e aos 75 morríamos, isto em média. Hoje em dia nós temos um perfil
comparativamente diferente, estuda-se obrigatoriamente até, quer dizer, até mais tarde, entre os 25 e os 30 anos é que nos instalamos do ponto de vista da procura da nossa profissão, constituímos família muito mais tarde, ou eles constituem a família muito mais tarde, entre os 30 e os 40 anos. Nos 40 anos nós queremos então progredir na nossa, ou eles querem progredir na sua vida. Às vezes acontece que entre os 40 e 55 anos ainda vem uma nova geração de crianças, de filhos mais novos, ou então outros casamentos que as pessoas fazem, e portanto inicia-se aqui um novo ciclo. Aos 50 anos as pessoas ainda estão no auge da idade, entre os 65 e os 70 nós ainda queremos envelhecer ativamente, ainda regressamos às universidades com os cursos sérios, etc, etc, e portanto só a partir dos 75 anos, dos 80, é que as pessoas se começam a sentir mais cansadas, e então depois, muito mais tarde, é que portanto, a esperança média de vida, de facto, evoluiu significativamente. Ao mesmo tempo, territorialmente, aquilo que se percebe é que as pessoas querem ter as facilidades que as áreas urbanas possibilitam, o acesso à cultura, o acesso aos bens, o acesso ao ensino, à saúde, e portanto, no fundo, há de facto esta tendência que é absolutamente incontornável de concentração nos centros. E portanto, no Norte, aquilo que se perspectiva é que nós no futuro seremos mais idosos, mas teremos uma vida, então, uma população mais instruída, mais formada, mais ativa e mais saudável, até num percurso mais longo da sua vida. Mas no fundo aquilo que se percebe é que teremos mesmo que há aqui a questão do aumento do número de filhos desejados na minha perspectiva, é também incontornável no sentido de retomarmos um bocadinho o balanço para o próximo ciclo, da mesma maneira que também temos que apostar na atratividade de novos perfis de migrantes. No fundo, aquela imagem que o Ricardo teve também a possibilidade, aquele gráfico, em que de facto há aqui já esta tendência, já se percebe ali qualquer coisa no que diz respeito à questão dos migrantes, e nós de fundo temos que apostar nessa nova atratividade. Sob o ponto de vista da programação e do planeamento, eu gostava aqui de dar duas notas. Por um lado, de facto, a necessidade de, em face desta circunstância, nós termos que encontrar modelos de dispor, enfim, de definir o acesso aos serviços mínimos de interesse geral. Portanto, no fundo, eu diria que isso já está muito estudado também. Nós sabemos que na saúde há os 30 minutos de acesso ao tratamento, e portanto, no fundo, as políticas setoriais começam a ter essa percepção. Agora, sob o ponto de vista territorial, eu estou perfeitamente convencida que programar para o futuro significa fundamentalmente a questão das políticas colaborativas de base territorial, ou seja, nós, na verdade, num contexto de baixa densidade, no que diz respeito à questão do acesso aos interesses de serviço geral, nós temos cada vez mais que apostar na complementaridade e na rede de serviços. Portanto, no fundo, os modelos do passado estão completamente ultrapassados e temos aqui que os reinventar. No que diz respeito à questão do Douro em concreto, eu gostava de dar nota que houve, e não foi isso há tanto tempo, designadamente com o Pedritme, houve um impacto social imenso no que diz respeito à questão da libertação da mão de obra e também, no fundo, na melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas foi no sentido inverso, ou seja, todo o programa do Desenvolvimento Rural Integrado de Trás-os-Montes do Douro teve como fito, para além, enfim, da componente do conhecimento e da transformação da UTAD, do Instituto numa universidade, e portanto é curioso às vezes procurarmos estas iniciativas que tiveram tanto impacto sob o ponto de vista territorial e como é que neste momento a podíamos reinterpretar. E portanto, no fundo, o Pedritme o que é que trouxe? Trouxe
a maquinização da exploração ao Douro e, com isso, a libertação de mão de obra, mas também, sob o ponto de vista social, digamos, a transformação de um trabalho braçal num trabalho, enfim, com máquinas. E no futuro, aquilo que se percebe é que, digamos, o trabalho no Douro vai ter que continuar, quer dizer, não se perspectiva que possa terminar. Agora, terá do seu lado também acesso a instrumentos e a tecnologias que até agora já vão sendo utilizadas, mas que vão ter que ser depois, na minha perspectiva, digo eu, e possivelmente generalizadas. E, portanto, no fundo, é neste balancear entre, de facto, a circunstância de termos, digamos, um perfil de população diferente, mas que tem as suas características, e aquilo que é importante que aconteça é que se aproveitem essas características para dar o salto que é necessário. Por fim, dizer que nós, e por isso mesmo, e a pandemia vem-nos mostrar exatamente isso, vem-nos mostrar que, e isso está a acontecer, por exemplo, na Galiza, a procura de solo rural para a construção da habitação está novamente numa fase ascendente e, portanto, começa a haver alguns indicadores que nos fazem conduzir para, enfim, uma perspectiva de olhar as áreas rurais, mais rurais, menos densamente ocupadas, com novas ferramentas e novos instrumentos. E, portanto, no fundo, aquilo que eu gostava aqui de deixar era fundamentalmente esta mensagem, uma mensagem de que vamos ser uma população com um perfil diferente, enfim, não vamos dizer se é melhor ou se é pior, é diferente, e na minha perspectiva, sob o ponto de vista daquilo que são as políticas públicas de apoio ao desenvolvimento desses territórios, elas têm que ser dedicadas, ou seja, não podemos ter um programa enfim, de inclusão social ou de combate à precariedade do emprego que tenha, enfim, igual para a área metropolitana do Porto, para a cintura industrial, para o Douro ou para Trás-os-Montes. Portanto, no fundo, cada região tem as suas especificidades e as políticas públicas têm que, na minha perspectiva, sem prejuízo de haver sempre, digamos, um ditar nacional, para que, enfim, um ditar nacional, equidade não significa todos igual. Equidade significa adequar a cada um dos perfis territoriais e das suas organizações, das suas instituições, das populações, das atividades económicas, etc., no fundo, as medidas que são as adequadas para suprir determinado tipo de problemas que existem e não, na minha perspectiva, enfim, programas e medidas muito, muito homogéneas e que depois não surtem o efeito pretendido, aliás, como vemos, enfim, na análise continuada dos ciclos de programação, em que, por exemplo, o Norte não consegue, de facto, desencravar. Estas eram as notas que eu gostava de deixar, assim, nesta primeira ronda. Obrigada. Muito obrigado, Célia. Pois, na verdade, já temos um perfil diferente de território em termos de população, porque uma das notas, uma das implicações desta perda demográfica, uma das dimensões da demografia, desta nova demografia, de facto, é a presença de idosos, a presença crescente de pessoas com um perfil etário mais avançado. E eu acho que isso é uma das questões que preocupa exatamente a nossa próxima oradora. Eu pedi-lhe para ligar o som. A Veneranda, está a ouvir-me? E para nos falar um pouco destes desafios do envelhecimento, como é que nós poderemos valorizar os chamados séniores, a sua presença na sociedade, como a Célia também disse. Portanto, temos pessoas com um perfil diferente, também não só mais velhas, mas também mais educadas,
com uma outra percepção sobre o seu futuro, etc. E também como é que podemos envolvê-las mais ativamente na sociedade, procurando que envelheçam, mas também com qualidade de vida. Com qualidade. Força, pode... Boa tarde, então. Eu começo apenas por fazer uma correção ao professor Artur. Apesar de trabalhar na Nova Medical School, não sou médica. A minha formação base é Direito. Okay. Trabalho precisamente no CH, que é o Centro de Investigação de Doenças Crónicas da Nova, e não deixa de ser um papel que afeta essencialmente a população mais envelhecida. As doenças crónicas, como sabemos, afetam mais, não exclusivamente, mas essencialmente a população já mais envelhecida. E este convite do António Filipe vem exatamente de alguma troca de opiniões que fomos fazendo e de conhecimento que ele foi tendo, de que eu nos últimos 6 anos de atividade profissional trabalhei muito de perto com a população idosa e habituei-me a pensá-la exatamente como acabou de dizer o professor Artur, como um móvel para gerar oportunidades e não só aquele velho conceito de que estamos perante um fardo, né? A sociedade está a envelhecer e isto vai ser um fardo. E a minha primeira observação é exatamente esta. O que nós precisamos urgentemente é de alterar a mentalidade, de encarar as pessoas mais velhas como um fator potenciador de sabedoria, de experiência, de valorização até territorial, na sequência daquela que foram as intervenções que me precederam. Dizer-vos também que acredito que o envelhecimento deve ser visto como um objetivo de planeamento para o crescimento, e seja ele para o crescimento inclusivo, económico, sustentável, todas as lógicas de crescimento que possamos e queiremos abordar. Portanto, precisamos de mudar a mentalidade nossa enquanto sociedade civil, mas precisamos também de mudar a mentalidade de alguns que executam e promovem as ditas respostas sociais. Neste momento, e isto é uma opinião, as respostas sociais que são desenvolvidas e a forma como são desenvolvidas no nosso país não são satisfatórias. E aqui não há muita diferença se estamos em meio urbano, se estamos em meio rural. São cada vez respostas menores para as necessidades, mas eu acredito que estas respostas sendo prestadas de forma individualizada e de acordo com as necessidades específicas da população, aí sim estaríamos a fazer o verdadeiro papel e contributo para aquilo que é a qualidade, o envelhecimento e o bem-estar. Traduzindo, numa perspectiva muito prática, faz cada vez menos sentido que pessoas com algum tipo de demência, seja ela de que natureza for, envelheçam precisamente no mesmo contexto, no mesmo lar, em que está a envelhecer uma pessoa normal, sem patologia, só está a procurar companhia e atividade porque não tem retaguarda familiar, porque não quer envelhecer sozinho. Não faz sentido nós continuarmos a ter pessoas vítimas da ABC exatamente nas mesmas circunstâncias de integração em contextos iguais para todos e, portanto, o que eu acredito é que respostas especializadas à população são fatores diferenciadores e não deixam de ser fatores de promoção, de crescimento e de atração, porque a diferenciação aqui vai gerar procura, vai gerar interesse até por jovens recém-licenciados que em contexto urbano não têm tantas ofertas e tantas oportunidades de emprego. Concretizando, uma grande resposta especializada a nascer na zona do Douro, num dos quaisquer municípios que integram a região do Douro, pode ser um fator de atração, um fator de desenvolvimento, um fator de atratividade. Dizer ainda, partilhar convosco que a forma integrada como isto pode ser feito, pode ser partilhado, é exatamente através também do desenvolvimento de especificidades no que diz respeito ao turismo sénior. O nosso país pode e deve ser um fator promotor na Europa de oferta turística para séniores, especializada também.
na vertente de que nós sabemos que os ingleses gostam muito do Algarve, mas há um sem número de séniores que procuram turismo cultural, turismo de natureza, turismo de estar, de bem-estar, e o Douro pode também ser um alto promotor deste tipo de turismo. Portanto, pensar respostas especializadas para o segmento, para mim, é uma forma de encararmos positivamente o envelhecimento, gerarmos e criarmos oportunidades. E também outra coisa que eu sinto que faz falta são centros de desenvolvimento tecnológico de pequenos instrumentos, de pequenos serviços à população mais idosa. Eles existem, é um facto, mas são demasiado caros, inacessíveis, e, portanto, um centro de desenvolvimento tecnológico que pensasse domótica, que pensasse atividades próximas junto do serviço de apoio domiciliário, as comunicações fáceis, as comunicações acessíveis, tudo isto podia estar, não deixam de ser pensamentos estratégicos que impulsionam os jovens, que nos expevitam ao pensamento, que nos expevitam à aproximação. Isto, e para concluir, para não estar aqui também a libertar mais pensamentos, dizer-vos que hoje eu não acredito naquilo que é a clivagem do país. Para mim, um país que tem 200 km de profundidade, não faz sentido continuarmos a falar de litoral interior, não faz, é a minha opinião muito pessoal, mas não faz. O que faz falta é planeamento estratégico para um país tão pequeno em profundidade. E, portanto, isto tudo partirá naturalmente de alterações de políticas públicas, de políticas de atração, de políticas de promoção da fixação de pessoas a mais de 60 ou 70 quilómetros dos grandes centros urbanos, mas já não faz sentido nós, em termos de pensamento, continuarmos a achar que 200 quilómetros de profundidade faz de nós um país litoral interior. Interior é uma cidade como Madrid e é a capital do país. E por isso concluo como comecei. O que nós precisamos urgentemente é de mudanças de mentalidade, mudanças de atitude, de encararmos o futuro ou planear o crescimento, como dizia há pouco o professor Rui Bento, de forma concertada e a acreditar que é possível fazer mais. Muito bem, obrigado. Na verdade, essa questão que referiu agora do interior, o interior eu acho que é uma construção, não é? Este conceito de interior que nós temos aqui em Portugal, que não é compreensível para um brasileiro, por exemplo, ou até mesmo para um espanhol, é uma construção, na verdade, que eu diria de séculos e decorrente de processos, de políticas, enfim, que fomos acumulando, que fomos herdando e acumulando com dificuldades de contrariar. Mas eu passava agora para o Rui. Eu sei que o Rui também tem um interesse particular pelas questões do desenvolvimento regional e como é que nós podemos aqui cruzar estes desafios da demografia com a promoção do desenvolvimento regional. Enfim, existe aqui alguma varinha mágica que a gente possa acionar? Rui, por favor, liga o microfone. Ok, bom, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, felicitar também a Liga de Amigos por esta iniciativa e começar por vos dizer que, apesar de, enfim, do ponto de vista da minha vida profissional, ter estado sempre muito ligado às questões do território e do desenvolvimento, é verdade também que nos últimos anos me passei mais para o mar, mas isso é interessante porque também permite uma outra perspectiva sobre o território. E quando se falava agora do litoral e do interior, para quem vê do mar, Portugal é mar, é litoral, portanto não há esta diferença do litoral e do interior, não é? Portanto, isto visto do mar. Mas, metendo os pés em terra, evidentemente que há diferenças a nível do território. Pegando no tema da demografia e depois para chegar às questões também do desenvolvimento,
De facto, se nós olharmos para o país, a primeira grande conclusão que retiramos é que, de facto, e já foi mostrado, o estudo que foi inicialmente mostrado sobre o eixo atlântico é muito claro sobre isso. Portanto, é um país que perde população. Eu julgo que há apenas uma única NUT3 que no período compreendido entre 2011 e 2019 não perde população, que é justamente a área metropolitana de Lisboa, que cresce 1,3%. Todas as outras NUTs-3 perdem população, portanto, e se formos ver aquelas que são as NUTs, digamos assim, mais interiores, agora pondo os pés em terra, então aí chegamos a diminuições significativas, principalmente no Alentejo, mas também na Serra da Estrela, na Beira, bom, e aqui no Norte, Trás-os-Montes e o Douro são também exemplos de uma perda significativa da população. E, portanto, apesar do problema se colocar a nível nacional, ele coloca-se, de facto, com intensidade diferente consoante os territórios, e isso tem também impactos diferentes do ponto de vista do futuro desses mesmos territórios. E, portanto, importa olhar para isto numa perspectiva que tem que ser esta perspectiva, digamos, dinâmica, de evolução ao longo do tempo, das tendências duras, mas, de facto, esta diminuição de população assinalada, ela vem também acompanhada de um conjunto de outros aspectos, de outras dimensões, que colocam aos territórios problemas significativos. Portanto, estamos a falar, já foi referido, a questão do envelhecimento. Portanto, há aqui uma incidência muito forte nestes territórios mais em perda, mais de baixa densidade, ou se quiserem do interior, índices de dependência muito mais fortes. E o que isso acarreta também do ponto de vista de uma grande fragilização da própria sociedade civil, portanto, uma perda das energias, enfim, do território, a falta de capital social, a debilidade, o enfraquecimento dos respectivos sistemas produtivos locais, com as consequências ao nível do emprego. Enfim, de facto, nós vamos verificando aqui que há esta dinâmica que se verificou, que já foi assinalada, de um movimento dos territórios em direção às sedes de concelho, mas eu acho que há aqui um outro movimento que tem expressões variadas consoante essas sedes de concelho, das sedes de concelho para fora das sedes de concelho. Portanto, nós quase podemos estar a assistir aqui a um processo para etapas de encerramento do interior. Aliás, eu às vezes digo um pouco na brincadeira, mas eu acho que um dos grandes problemas que neste momento se coloca a Portugal é território mais. Portanto, Portugal está cada vez com mais vazios, não é? Portanto, e isto tem que ser visto numa perspectiva, portanto, como é que as políticas públicas respondem a estes novos desafios, não é? Nas zonas mais frágeis, há aqui uma incidência, enfim, mais forte desta problemática por dois motivos. Em primeiro lugar, pela velocidade da diminuição, portanto, das perdas populacionais, e, por outro lado, porque se estão a atingir limiares críticos, ou seja, em alguns casos estamos a passar abaixo de limiares críticos e, portanto, tudo aquilo que sejam depois tentativas políticas de recuperação, de revitalização desses territórios, enfim, as coisas são evidentemente muito mais complicadas. E as políticas tendem a ser muito mais reativas no sentido de tratar o problema da emergência e não, portanto, políticas ativas de tentar dar a volta à situação, portanto, numa perspectiva mais a prazo, não é? Ora bem, portanto, esta situação é uma situação que não é única de Portugal, portanto isso já foi mostrado nos mapas, portanto aqui não vale a pena a gente também estar aqui a mortificar-se muito, porque isto não é específico do nosso país, é uma situação conhecida a nível europeu, aliás a Europa confronta-se na sua globalidade com esta dificuldade, mas é interessante ver que dentro deste panorama geral e mesmo a nível europeu há algumas dinâmicas que estão a ser invertidas e por exemplo, chama a vossa atenção, e isso era também muito visível no mapa que foi há pouco mostrado, para a situação da França. Portanto, a França é um país que está a conseguir inverter esta dinâmica demográfica negativa,
e se calhar isso por várias razões. Portanto, por um lado, porque a França também apostou em dado momento num conjunto de políticas públicas no sentido de estimular a natalidade e, portanto, com todo um conjunto de apoios de natureza social que favoreceram essa natalidade, mas também é preciso verificar que a França tem uma população de origem, sobretudo magrebina, portanto imigrante, situada sobretudo na parte sul de França, mas não só, e que tem, por questões também de natureza cultural, uma taxa de natalidade mais elevada. E, portanto, isso acaba por reequilibrar aqui também a situação em França, mas há outros casos também na Europa, com contornos diferentes e com razões diferentes, por exemplo, o caso da Dinamarca, e aí as questões estarão muito mais associadas a situações de uma certa segurança, de um certo conforto social, de uma certa esperança de vida, que é fundamental, portanto, para as comunidades. Sim, esperança de boa vida. Exatamente, exatamente. Bom, e portanto, isto para dizer que estas coisas também não são só destino, ou seja, há a possibilidade de, enfim, há alguma margem, pelo menos, há alguma margem para tentar ultrapassar algumas destas limitações. Isso remete-nos aqui para um outro ponto, que é justamente a questão das políticas e do desenvolvimento. E eu devo dizer-vos que por várias vezes tenho pensado nisto, justamente a partir do mar, não é? Portanto, quando estou no mar e olho para a terra, e porque como trabalhei durante muitos anos nestas questões do desenvolvimento regional e, enfim, das políticas nesta área, me pergunto, enfim, é uma pergunta retórica, portanto, que é o que falhou, não é? Porque, quer dizer, ao fim de 30 e tal anos ou de 40 anos de políticas nesta área, enfim, não sei quantos mil milhões de euros que foram investidos, portanto, e nomeadamente também no interior, que raio, não é? Portanto, o que é que se passou? O que é que não correu bem? Aliás, eu acho que seria interessante que houvesse aqui um trabalho desapaixonado, mas, enfim, o mais objetivo possível de avaliar isto, de pensar isto, não é? O que é que não esteve bem? O que é que não esteve bem? Evidentemente que nós podemos avançar aqui eu posso avançar aqui algumas razões, mas que não explicam tudo, longe de explicar tudo. Já foram aqui referidas estas questões relacionadas com, portanto, as políticas não socialmente moduladas àquilo que são as características e as necessidades dos territórios, não é? Dos diferentes territórios. Muitas vezes esgrime-se o argumento de país pequeno, o que é verdade, do ponto de vista da sua área, é um país relativamente pequeno, é um país médio à escala europeia, mas a sua diversidade é enorme. A sua diversidade é enorme e, portanto, isto exige essa modulação de políticas. E, de facto, eu acho que um dos grandes problemas que este país vive, e não é de agora, portanto, isto tem séculos, está empedernido, é, de facto, a questão do centralismo. Portanto, e o centralismo tem sido, do meu ponto de vista, um dos principais obstáculos ao desenvolvimento de um conjunto de territórios, porque tudo se decide no Terreiro do Paço e porque os territórios gostam muito de correr para o Terreiro do Paço a pedir umas benesses e de voltar ao território mostrando as benesses que obtiveram. E, portanto, isto é uma desresponsabilização também dos próprios territórios. E de facto, julgo que dentro desta abordagem teremos alguma dificuldade em criar qualquer coisa de consistente e de desenvolvimento nesta lógica, enfim, que entendemos no desenvolvimento mais global, mais integrado, que não é apenas económico, é muito cultural e é muito social, e quando se vai buscar uns dinheiros e quando os senhores presidentes de Câmara, que merecem todo o respeito, mas quando vêm com alguns envelopes financeiros que conseguiram trazer para os seus territórios, isso muitas vezes é enganoso, porque isto não se resume aos envelopes financeiros que depois são aplicados em algumas infraestruturas. Hoje o desenvolvimento destes territórios exige muito mais que isso, e há aqui uma base cultural e social que tem que ser trabalhada, e essa é, de facto, a verdadeira moda do desenvolvimento. E eu acho que isto tem passado bastante ao lado daquilo que são as políticas públicas, quer a nível central, quer a nível local. Já passou o tempo das infraestruturas, já passou há bastante tempo. Felizmente, desse ponto de vista, estamos bem melhor, elas estão cá, é um capital muito relevante,
mas não chega. Portanto, é preciso ir mais longe. Portanto, para fechar, e também para não me alongar no tempo que me foi concedido, eu diria que há que olhar para isto também numa perspectiva, enfim, de esperança e positiva, e eu acho que há aqui, de facto, isto é verdade para Portugal, é verdade para os territórios, enfim, mais de baixa densidade, é válido para a Europa. De facto, há aqui um potencial que é preciso trabalhar, que é preciso trabalhar numa perspectiva multidisciplinar, digamos assim, que tem a ver com a questão dos fluxos migratórios. Portanto, a questão dos fluxos migratórios, eu acho que pode constituir uma oportunidade para o país e para a Europa, não é? Agora, isto tem que ser visto também nesta perspectiva mais global, mais social, capacidade de integração, criação de condições e não numa perspectiva de exploração de mão de obra barata. Portanto, e isto pode ser uma oportunidade para os territórios e pode ser uma oportunidade para o país. Eu lembro que uma das alturas em que os territórios, em que Portugal e as zonas interiores tiveram um salto mais significativo do ponto de vista da sua capacidade vital, da sua energia para o desenvolvimento, foi quando tivemos a capacidade de acolher cerca de 800 mil retornados, e muitos se fixaram em áreas interiores e com a sua energia criaram uma dinâmica que foi uma dinâmica interessante em muitos destes territórios que estamos agora a falar. E para fechar, uma outra oportunidade que eu julgo que é também importante e que vale a pena trabalhar, que é a oportunidade que está ligada a uma alteração, julgo eu, enfim, que se percebe ou que se antecipa, mas que eu julgo que vai ter uma confirmação a prazo, de alteração dos modelos de vida, não é? Portanto, e aqui as questões, portanto, o digital está a alterar e vai continuar a alterar a vida. Enfim, hoje é possível viver em qualquer lado e trabalhar para qualquer lado. Portanto, e isto é uma oportunidade que tem que ser explorada. Criem-se condições de atração das pessoas para isso. Portanto, o criar quadros de qualidade de vida a nível local que sejam estimulantes à fixação de pessoas, e uma valorização, que eu julgo que também está na ordem do dia, de tudo aquilo que é a dimensão ambiental, ecológica, portanto, de um estilo de vida mais saudável. Portanto, julgo que tudo isto poderá abrir algumas oportunidades interessantes a estes territórios ditos de baixa densidade ou ditos do interior. Muito obrigado, Rui. Ora, eu penso que todos deixaram aqui questões muito relevantes para a continuação de conversa e de debate. O Rui, mesmo agora, falou destes desafios da qualidade de vida em diferentes níveis, na verdade, fruto de investimentos que foram feitos não nestas últimas 2 décadas, diria. Hoje, praticamente todas as sedes de Conselho do Douro têm uma qualidade de vida e possibilidades que não desfrutavam há muito tempo. É óbvio que ainda há caminho a fazer. Eu tenho aqui algumas questões que foram sendo colocadas e que talvez mereçam depois aqui numa segunda ronda o vosso contributo. Eu vou ler. O António Filipe pergunta aqui, para quem tem negócios no Douro, como será possível atrair pessoas, especialmente talentos, para os seus negócios, quer na vinha, quer num turismo mais sofisticado ou noutro negócio qualquer. Portanto, a questão da atração de gente, mas gente qualificada que possa dar aqui um contributo para o desenvolvimento dos negócios, também com capacidade de promover a inovação e tudo isso. Depois, uma segunda questão, deixo aqui 2 ou 3 questões e depois, nesta segunda ronda, podem comentá-las livremente. Também a questão dos agricultores, não é? Portanto, nós temos aqui na região uma fatia de 33% dos agricultores com mais de 65 anos. Quem é que serão os novos agricultores? Aliás, é uma questão que não se coloca apenas para o Douro, coloca-se para o país de uma forma geral, com o envelhecimento, de facto, deste setor da agricultura. Depois há um comentário e algumas questões do António Martinho, que diz, eu vou ler: podemos não querer aceitar a realidade que mostra bem que há um território junto ao mar, de Viana, Braga e Setúbal, onde predominam as cores que nos mapas da demografia mostram cores de atração demográfica,
e outro território que perde população. Penso que isso ficou bem evidente nos gráficos que foram apresentados inicialmente. Não me importa que se diga que não existe interior, mas não aceito que se continue a dizer que não há disparidades acentuadas no país. Eu penso que ninguém referiu que não havia disparidades acentuadas, mas enfim. Porquê? Como é que as políticas públicas, porque devem ser sobretudo elas, como é que as políticas públicas respondem? E quem faz, quem deve fazer o planeamento? E uma constatação, na segunda metade do século XVIII, o Douro cresceu em termos populacionais. Do início do século XX até aos anos 70, voltou a crescer. Portanto, temos aqui questões, no fundo, que têm a ver com a capacidade de atração do território, com o rejuvenescimento do tecido agrícola e também com o planeamento das políticas públicas e basicamente diria que eram estas as questões. Eu voltava agora ao início, desafiava novamente ou convidava novamente o Ricardo para uma segunda, agora mais breve, para uma segunda intervenção. Agora pedia-vos que fossem mais breves. Muito bem. Eu gostaria de lançar também alguns comentários àquilo que os meus colegas de painel foram apresentando. Também podem agora cruzar aqui um pouco, como já temos 4 intervenções, podem comentá-las e enriquecer aqui a nossa conversa. 2 primeiras notas, tendo em conta aquilo que tu acabaste de dizer também, Artur, as questões de que nós temos duas sedes de conselho perfeitamente capacitadas e qualificadas para garantir qualidade de vida, e eu começaria pela a minha ideia-chave sobre esse processo. Eu acho que a chave de um território de baixa densidade está sobretudo em 2 dimensões que podem ser conflituantes. Uma está na garantia e no reforço das competências dessas sedes de conselho, dessas cidades médias e vilas, como as âncoras que garantem a capacidade mínima de instalação de serviços que garantem o bem-estar aos territórios envolventes, e uma capacidade de irmos para além daquilo que a Célia dizia sobre a equidade. A equidade, e como acho que todos estamos aqui a falar sobre place-based policies, políticas customizadas para os territórios, e acho que a equidade que a Célia estava a dizer ali também vai ao encontro disso, que as políticas sejam customizadas para a realidade do território, mas também sermos capazes de discutir a nível nacional aquilo que é os limiares mínimos de serviço, os kits mínimos de serviço para a qualidade de bem-estar do território. Se o país for capaz de dizer, como dizia a Célia, que ninguém pode estar a mais de 30 minutos no serviço básico de saúde, ou que ninguém pode estar a menos conectado num território de uma ligação à internet para poder ter atração nova das digitais, como dizia o Rui Azevedo, para poder ter novos agricultores, novas formas de agricultura, de praticar a agricultura. Se não ser capaz de saber qual é a oferta mínima de educação que deve ser garantida, depois à terceira idade, se nós não formos capazes de definir aquilo que é o kit mínimo básico que cada território deve ter, e isso deve ser transversal a todo o país, então nós não conseguimos combater esta desigualdade. Porque, como dizia o Rui bem, há territórios que nós ultrapassamos a tal limite da massa crítica, que a partir do qual nada se justifica, nada, segundo os racionais que nós temos, nada se viabiliza. Não há viabilidade nenhuma. Portanto, e aqui, também entrando um pouco naquilo que o Rui dizia sobre porque é que a França não é assim, se calhar é preciso recordar qual é a base do planeamento territorial da França, que era o desenvolvimento regional baseado na coesão territorial. O primeiro primado que eles tinham na política de desenvolvimento regional era o equilíbrio das regiões. Aliás, as políticas de planeamento vêm da escola francesa nesse foco. É provavelmente também um resultado não só das dinâmicas recentes de migração e da atração do Magreb, mas das próprias políticas continuadas de foco no desenvolvimento regional com base no balanceado equilibrado, no desenvolvimento equilibrado das regiões. E isso também é algo que nós nunca tivemos, fruto das questões do centralismo, obviamente da forma de quem olha e a distância com que olha para os territórios, mas também dar uma nota sobre o planear para o crescimento. O termo planear para o crescimento traz muitas dificuldades aos autarcas, se vocês pensarem. Porque se os autarcas tiverem uma lógica de eu tenho que planear para crescer, vão ter que fazer uma divisão do investimento do território de uma forma quase igualitária. Porque eu não posso admitir que há territórios que vão, vamos chamar assim, fechar-se. Não é? E isso dificulta muito os processos. Se calhar, em alguns casos, isto pode ser duro aquilo que eu vou dizer, mas em alguns casos mais vale assumir a demografia como uma tendência pesada que dificilmente mudará nos próximos 10, 20, 30 anos, assumi-lo. Como o António Martins dizia, os ciclos são longos, de 100 em 100 anos tiramos dinâmicas diferentes, e fazer os investimentos em reforço de serviços mínimos e competências mínimas nas sedes,
com a garantia de que, através das tecnologias, de novas formas de prestação e organização desses serviços, conseguimos garantir os limiares mínimos do território. Mas isso é um desafio grande. Por isso é que eu dizia que planear o crescimento, às vezes, é planear a perda também é para gerirmos a perda. Queria deixar só essas questões, porque eu acho que o país, de facto, não tem litoral nem interior. Eu sou daqueles que estou sempre a falar em baixa densidade e não em interior, porque também esquecemos que quando falamos em interior temos problemas destes encostados à costa. Encostados à nossa costa temos problemas destes. Vamos ao Alto Minho, vamos ao Alentejo, estamos na faixa dos tais 60 minutos da costa, ou menos, ou 30 minutos, e temos esses problemas. Portanto, a baixa densidade é outra problemática mais complexa. Mas essas eram as notas que eu gostaria de deixar. Muito bem, obrigado. Então, eu passava para a Célia, para uma segunda intervenção. Eu vou ligar o som. Assim, muito telegraficamente, portanto, eu no fundo estou também de acordo que, enfim, já falamos aqui em várias tipologias de territórios, na questão das clivagens, na questão, enfim, na geografia há quem fale mais na questão da dicotomia entre o litoral e o interior, entre os vales e a montanha. Enfim, na verdade, o que acontece é que há territórios com especificidades. Há territórios com especificidades e há territórios com problemas. E os problemas de natureza social que existem no centro do Porto ou na área metropolitana do Porto são diferentes dos que existem em Bragança, em Torre de Moncorvo, em Vinhais, as questões da educação também. E, portanto, no fundo, aquilo em que, no fundo é aquilo que também me motiva no dia-a-dia, é exatamente a convicção que, a partir de alguns instrumentos, e não querendo ser também, como é de explicar, não querendo ser excessivamente otimista, na verdade, com alguns passos nós estamos a conseguir que, mesmo ao nível da programação e do planeamento, aquilo que são os grandes modelos de organização do território, designadamente as questões que têm a ver com o policentrismo, etc. Hoje em dia já não falamos em área metropolitana, cidades médias e vilas, nós falamos efetivamente em sistemas territoriais que estão ancorados, seja eles numa área metropolitana, seja ele num conjunto de cidades regionais ou numa cidade regional, numa cidade média ou numa vila. E, portanto, nós o que temos é subsistemas que são específicos e têm determinada especificidade. E têm em si, e têm um chão. E cada vez mais esse chão está muito associado às comunidades intermunicipais. E aqui prendem-se também com as responsabilidades e as competências que progressivamente têm sido cometidas aos municípios e às comunidades intermunicipais. E daí, enfim, tendendo um pouco aquilo que o Rui disse, de efetivamente podermos ter, e também, que foi dito também pela veneranda, que no fundo tem a ver com soluções e soluções para problemas que sejam, digamos, os adequados àquela concreta situação. E, portanto, no fundo, nós vamos ter, é aquilo que eu digo aqui, que vamos ter soluções mais dedicadas aos problemas existentes e, no fundo, eu não tenho dúvida que os municípios, o conjunto dos municípios e, digamos, alguma legitimação dada às comissões de coordenação e a capacidade que possam ter para, enfim, para, no fundo, eu não quero dizer reivindicar, mas procurar levar para os territórios as soluções e as medidas que efetivamente são necessárias, é digamos, é uma janela de oportunidades. Isso por um lado. Por outro lado, é preciso dizer, e por exemplo, quem teve já a curiosidade de ler a estratégia do Norte 2030, percebe que, por exemplo, nestes territórios de matriz mais rural, efetivamente a questão do desenvolvimento agrícola e do desenvolvimento rural no seu todo tem que ter efetivamente, tem que estar nos relatórios, tem que estar no debate público. E, na verdade, aquilo que nós percebemos é que, em todos estes anos de apoios de ciclos de programação, se relativamente ao investimento na agricultura, ele efetivamente existe, no que diz respeito à questão das ajudas diretas aos agricultores, isso não existiu no Norte, não é? Pronto. E não estou aqui a falar
numa política assistencialista. Estou aqui a falar, efetivamente, no apoio, num modelo de retirar ou de remunerar quem efetivamente produz e quem efetivamente trata e cuida esses territórios. Quer estejamos a falar na mata da albergaria nos Jerez, quer estejamos a falar nos zimbrais do Douro Internacional, ou estando a falar, enfim, de parcelas agrícolas que, a manterem-se, como por exemplo a pastorícia, têm uma função fundamental, por exemplo, para a resiliência dos territórios e o combate aos incêndios. Pronto. Isto, no fundo, para dizer como é que, a partir de uma organização mais macro do território e, efetivamente, de um ordenamento um ordenamento do território baseado também na atividade agrícola, na pastorícia, na silvopastorícia, no agroflorestal e também, naturalmente, estamos a falar no Douro, numa atividade vitivinícola, enfim, conhecida por todos, com as características que tem, mas na verdade é necessário remunerar e criar condições para que, sob o ponto de vista do desenvolvimento rural, isso não seja esquecido. Agora, esse desenvolvimento rural, nós podemos ter planos de transformação da paisagem excelentes, nós podemos ter planos de cogestão para as áreas protegidas, mas efetivamente, se não tivermos, como dizia o Ricardo, o tal estabelecimento de proporcionar acesso aos serviços de interesse geral às populações, o tal kit mínimo que aqui é falar, de facto nós não conseguimos. Agora, o que é que eu acho? Acho que, ao mesmo tempo, temos uma sociedade mais informada e que estão a ser dados passos exatamente no sentido que se considera mais adequado. Obrigada. Não quero, mas um ponto que eu queria deixar também é provocatório. Relativamente àquilo que o Rui disse há pouco sobre já gastamos muito dinheiro em infraestruturas. Eu acho que temos é que gastar noutras infraestruturas, como por exemplo, se queremos atrair nómadas digitais e suportar novos modelos de produtividade e tecnologia, eu tenho que ter como ponto de ordem no PRR que o território de baixa densidade esteja infraestruturado com 5G. Eu não posso dizer que o mercado, que as zonas que não geram mercado sejam capacitadas de forma diferenciada. Dar um exemplo, Espanha alocou vários milhões de euros do seu PRR para a dotação dos territórios onde não há lógica de mercado de 5G, porque percebe que é uma infraestrutura fundamental para os novos modelos de prestação de serviços, a garantia de bem-estar nesses territórios. Só um ponto que eu gostaria de deixar. Também é preciso continuar a precisar de infraestruturas, só é diferente. Mas isso é um ponto fundamental, porque nós não podemos ter o chamado interior sem 5G. Aí tem que haver absoluta equidade territorial. Mas eu penso que estamos de acordo, porque isso é uma condição fundamental de atração dos tais talentos, que há pouco aqui a questão que o António colocou. Mas, Veneranda, como é que comenta estas questões, estes desafios da qualidade de vida em territórios como estes do Douro? Eu vou já responder à sua pergunta, deixar também só uma para provocar, uma observação para provocar. Eu também concordo que a migração possa ajudar a minimizar os problemas que vamos ter de demografia. Contudo, nós temos tido algumas políticas de acolhimento, não estando a fazer um bom trabalho ao nível da inclusão e da integração das comunidades. Portanto, também deixo aqui esta questão para se refletir, porque pode ser a solução se nós soubermos acompanhar a integração dos cidadãos, senão não está a resultar ou não está a resultar na maioria dos casos. Relativamente às questões, antes de mais dizer-vos, quando eu falei que não acredito nesta clivagem, é verdade. Para mim já não há litoral interior, até porque eu acredito nesta proximidade, e esta proximidade pode favorecer naturalmente a fixação de jovens qualificados que não encontram com facilidade emprego na sua área de formação nas grandes cidades ou nas grandes áreas metropolitanas
e estes territórios de baixa densidade, tornando-se atrativos, são com certeza oportunidades que se criam também para jovens qualificados e com formação à procura de emprego na área em que pretendem trabalhar. E daí eu dizer-vos que a criação de respostas de apoio ao desenvolvimento e de apoio e como dizia a Célia há pouco, esta nova geração de envelhecimento é uma sociedade mais informada, requer outro tipo de cuidados, requer outro tipo de acompanhamento e de qualidade, e de promoção de qualidade e de bem-estar na verdadeira acessão da palavra. Não nos podemos limitar a dizer, nós promovemos a qualidade. Não, nós temos que saber exatamente medir a qualidade que estamos a proporcionar a esta população, porque ela vem mais informada, mais exigente, com mais vontade de ser satisfeita nas suas necessidades. Portanto, as pessoas que acompanham têm que estar devidamente informadas e capacitadas para o fazer. E, portanto, esta questão de se criarem respostas diferenciadas para esta nova sociedade mais informada nas zonas de baixa densidade, não é nada que eu esteja para aqui a criar. Nós sabemos que no Reino Unido e em alguns países do norte da Europa, eles assumem mesmo que o conceito do envelhecimento se faz com base no return to the green, para eles envelhecer e envelhecer com qualidade. Assumem claramente que o fazem em contexto mais verde, com mais árvores, com melhor qualidade de ar, com uma série de benefícios que nós sabemos que os ambientes de baixa densidade populacional trazem. E, portanto, quando eu digo que era o planeamento deste tipo de soluções para o envelhecimento fazerem-se muito mais ao nível dos territórios afastados dos centros urbanos, é porque acredito nesta condição, não é porque acho que não é uma solução. Acredito mesmo nisto, acredito que a diferenciação deste tipo de necessidades que vão surgindo para esta nova classe, de envelhecidos, de pessoas mais velhas, se pode fazer ao nível do território de baixa densidade como uma oferta diferenciadora do próprio país. Muito bem. E então, o Rui, cabe a honra de encerrar esta nossa conversa com um comentário que procure ligar aqui estas diferentes ideias e apontar algumas pistas para, não diria para a solução, mas pelo menos para continuarmos a conversa num próximo webinar. Rui. Ok, isso pedi muito, mas vamos lá ver. Não, eu tinha aqui, enfim, fui ouvindo e tinha aqui mais algumas notas um pouco soltas, mas para dizer que eu de facto acho que é muito importante esta questão dos limiares mínimos, não é? Quer dizer, é fundamental estabelecermos isso e estabelecermos isso de uma forma, eu estou muito de acordo, é preferível recuar em alguns espaços para ganhar outros, do que estarmos numa lógica de que vamos distribuir tudo por todo lado e perdemos tudo, não é? Portanto, eu acho que esse esforço tem que ser feito, pode não ser muito fácil fazê-lo, mesmo do ponto de vista político, isto tem custos que são elevados, mas eu acho que é isso que se exige, quer dizer, portanto, não, é difícil, e agora, quem ficar, digamos, nessa parte mais abandonada, digamos assim, tem que ter assistência devida. Ou seja, portanto, isto não pode ser, pura e simplesmente, fechar a porta e vir embora, não é? Portanto, tem que ter assistência devida. Isto tem que ser trabalhado, tem que ser gerido. O poder local tem aqui um papel muito importante. E eu acho que o poder local... Enfim, falávamos há bocado da questão das infraestruturas, eu também estou perfeitamente de acordo com esta questão do 5G, portanto, é fundamental, sob pena de se perder a infraestruturação do território, portanto, com estas capacidades, até porque se quisermos aproveitar aquilo que o digital de bom pode trazer e de atrair, portanto, pessoas para estas zonas, portanto, isto tem que estar devidamente infraestruturado. Mas, portanto, eu acho que a nível das políticas, as políticas municipais têm que ser um bocado reinventadas, não é? Quer dizer, tem que haver aqui uma capacidade de regeneração das políticas,
e se calhar, não sei se de regeneração dos políticos, mas isso já é outra conversa, portanto, no quadro e no contexto da descentralização de competências. Portanto, eu tenho assistido a algumas coisas em alguns sítios em que eu diria, vão-me perdoar a expressão, mas eu acho que é passar competência para a incompetência. Portanto, e isso é problemático. E porquê que eu digo isto? Não é que as pessoas sejam incompetentes, mas eu olho para algumas organizações, estou-me a referir a algumas comunidades intermunicipais, não quero generalizar, mas eu conheço alguns casos em que essas organizações, essas comunidades, não estão minimamente apetrechadas do ponto de vista técnico para assumir as competências que estão a ser passadas, não é? E isto pode ser dramático, Isto quase que me faz lembrar, às vezes, os tempos o tempo dos velhos gatos, não é? Portanto, em que se dizia assim, as autarquias têm uma debilidade do ponto de vista técnico. À altura falávamos do projeto de arquitetura, do projeto de engenharia, dessas coisas todas. Mas foi possível criar, nessa parceria entre a administração central e a administração local, esses gabinetes que tiveram um papel muito importante no desenvolvimento dos territórios. Eu acho que nós aqui precisávamos de imaginar, de reinventar uma nova geração de gatos, não é? Portanto, mas que não se pode ser exclusivamente nas comunidades intermunicipais. Quer dizer, eu acho que deveria haver aqui um acordo, enfim, não sei como é que isso se pode fazer, como é que se pode chamar, mas quer dizer, elas têm que ser suportadas justamente para fazer face a estas novas políticas, porque para estas novas políticas eles não estão, eu diria, formatados, não é? Portanto, é preciso fazer uma reinvenção destas políticas municipais. E depois há aqui uma outra coisa que, enfim, também me parece muito importante, que é o seguinte: nós estamos a falar, enfim, isso é fundamental, atrair pessoas, atrair talentos, atrair jovens. Mas eu pergunto, se num destes municípios do interior, se houver aí alguns jovens que estejam dispostos a instalar-se, enfim, um tempo que seja, por exemplo, será fácil encontrar uma habitação, portanto, onde possam estar? Será fácil, por exemplo, enfim, nem sempre as pessoas têm viatura própria, portanto, terem as possibilidades de mobilidade no território? Enfim, julgo que todos conhecemos situações de pessoas, portanto, que têm um transporte público de manhã e um à noite, quando têm, para ir à sede do município. Quer dizer, isto não serve. Portanto, há que repensar toda esta política também da mobilidade, porque isso é fundamental, isso afasta as pessoas. Há exemplos, todos conhecemos, por exemplo, a nível dos transportes escolares. Quer dizer, como é que é possível querer apostar no desenvolvimento de territórios com estas características, quando passa uma caminhonete a recolher um miúdo numa aldeia qualquer, às 7h30 da manhã, o deixa todo o dia pendurado numa escola, que, enfim, faz o melhor que pode fazer, e depois há uma caminhonete que o apanha às 7 da tarde para levar outra vez para casa. Quer dizer, o que é isto? Não é? O que é isto? Como é que é possível? Isto para dizer que a questão da mobilidade e a questão dos transportes é outra área fundamental que é necessário equacionar nestes territórios, não é? Depois, estamos a falar de escalas tão pequenas que se calhar é possível aqui haver soluções à linha, não é? Portanto, utilizando a pesca, é pesca à linha, portanto, é quase soluções individualizadas, portanto, porque estamos a falar, de facto, de escalas muito pequenas, e se calhar é mais fácil, e até eventualmente mais barato isso, do que tentar encontrar soluções que são mais universais, mais gerais, mas que não servem devidamente a estes diferentes públicos, não é? Portanto, eu acho que há muito trabalho aqui a fazer, acho que há algumas coisas positivas que estão a acontecer, por exemplo, enfim, visto também do mar e, portanto, com a distância que isso implica, mas, por exemplo, eu tenho tido algum contacto com gente que vai vivenciando Bragança. Aquilo que me contam, eu não tenho lá ido, portanto não sei, ainda por mais com esta questão da pandemia tenho estado, mas quer dizer, aquilo que me contam relativamente, por exemplo, àquilo que tem sido o papel do IPB, a atrair gente jovem. Eu tive outro dia aqui em casa uma empregada doméstica que entretanto já cá não está, porque felizmente também deu sequência à vida, santomense, licenciada em matemática, e que vai para o IPB, não sei se já foi, portanto, mas quer dizer, há uma política de atração de pessoas
isso é muito meritório, quer dizer, é preciso estudar isto, replicar isto, e quem diz em Bragança dirá noutros sítios e em torno de outras coisas. Portanto, há soluções à medida, e é isso que eu quero dizer, quer dizer, isto não vai com grandes políticas, julgo eu, quer dizer, a grande política é conseguir construir políticas à medida de cada situação, e acho que fico por aqui. E ficas muito bem, e eu agradeço a todos, eu penso que tivemos aqui intervenções muito inspiradoras, obviamente não é um fim de conversa, porque também os desafios são pesados e não temos soluções, não há varinha mágica, não é? Os territórios são também uma construção permanente, uma construção com uma participação de múltiplos atores, com o contributo de múltiplas políticas, por vezes não vão todas no mesmo sentido, também a esse nível, por vezes há contradições ou incoerências que ao longo do tempo, também no mesmo tempo, mas penso que saímos daqui um pouco mais ricos. Eu convidava-vos para participarem nos próximos webinars da Liga, estejam atentos, nós vamos divulgando, quer através dos canais da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, também através dos canais da Liga e dos seus associados. Portanto, espero poder contar com todos. Olha, a Bíblia está tudo fora, que lhe faço? Na próxima conversa. Há aí um microfone, eu tenho estado aqui a controlar os microfones, mas há aí um que saiu. Agradeço muito em particular ao nosso painel, portanto ao Ricardo, à Célia, à Veneranda e ao Rui, pelo contributo que aqui deram. Nós temos a sessão gravada que depois será divulgada no nosso Facebook e também divulgaremos uma pequena síntese escrita para que fique uma memória aqui do nosso encontro. Muito obrigado a todos e a todas e até breve. Obrigado, até breve. Obrigado, muito obrigado. 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 Obrigado, boa tarde.